o nosso trabalho, né? Pronto. Aqui estamos. Aqui estamos. Onde é que eu estou? É o 3, né? Aqui. Isso, suponhamos. Bem? Nada, não, Jô, só pensei alto. Desculpa. Pronto. Quem gostaria de fazer a leitura, por favor? Eu posso. Estão me ouvindo? Sim. Pode, Beleza. Lucas. 3. Suponhamos que, em alguma circunstância, todo um povo se convença de que, dentro de 8 dias, um mês ou um ano, ele será aniquilado, que nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará mais nenhum traço de nada após a morte. O que faria esse povo durante este tempo? Trabalharia para se melhorar, para se instruir, se esforçaria para viver? Respeitaria os direitos, os bens, a vida dos seus semelhantes? Se submeteria às leis a alguma autoridade, qualquer que seja, mesmo a mais legítima, a autoridade paterna? Haveria para ele qualquer espécie de dever? Seguramente não. E aí? O que a gente pode... Não, pode... Pode falar. Não, estou pensando aqui ainda. Vamos lá. Se acontecesse isso, se isso fosse dito para você hoje, você tem um ano de vida. Daqui a um ano, você acabou. O que você ia fazer? Ia continuar os estudos aqui? Você iria continuar indo às aulas da faculdade? Você E que ia me continuar dissesse quando é que eu ia fazendo... morrer? Oxe. É. Vixe, eu não sei. Mas sabendo que não existiria nada depois da morte, né? Exatamente, isso aí. Complemento isso. Sabendo que depois da morte tem nada. É verdade. Então, vixe, nem sei o que eu faria. Eu ia ficar doido. Eu não ia... Como? Eu não ia saber o que fazer, né? Capaz, tipo assim, vamos supor, sei lá, uma doença, né, degenerativa, uma doença aí, fatal. Aí, não sei, é um negócio que é difícil, né, de pensar. Você não tem doença, não. Você só vai morrer. Você saber que você vai morrer. Deixa eu conduzir você assim. Você iria para a casa espírita? Iria. Não iria, não. Se eu fosse morrer e não tivesse mais nada depois da morte, acabou tudo, não tem mais nada. Mas não ia ser espírita? Eu ia passar. Se não acreditasse em nada depois da morte, não ia ser espírita de repente. Não, é porque ele está dizendo que não tem nada depois da morte. Se você soubesse que ia morrer e não tinha nada depois da morte mais, eu ia passar o dia na praia pescando. Eu nem ia pensar. Não tem mais nada, gente, depois da morte, então acabou tudo. Talvez eu se preocupar? Talvez eu até abreviaria, né? Desespero, a pessoa até abrevia. Pode acontecer. Pode acontecer. Pessoa Helena, o que você faria? Eu estava aqui justamente pensando, porque antes de eu ter o conhecimento, né, de que a vida continua após a morte, a gente achava o quê? Que vai e acabou, né? E mesmo assim,
nós tentávamos viver de acordo com o correto, não é? Não negar a vida, mesmo sabendo que não tinha vida após a morte. Então, eu acredito que, diante do que eu vivi lá atrás, até mesmo na minha mocidade, eu acredito que eu não tentaria contra a vida e tentaria, porque eu acredito também que teria alguém para me ajudar, né? Ó, não faz isso não, fica bem, né? E eu continuaria o que eu sou, né? Continuaria o que eu sou, porque antes de conhecer a doutrina, eu não tinha uma vida devassa, né? Então, eu acredito que eu continuaria a minha vida. Agora, para a gente saber mesmo, a gente tem que passar. Tem que passar. Porque sem a gente passar, são difícil. palavras. Mas eu tiro pelo meu passado, né? Que meu pai ensinava a gente, a minha mãe, né? Que foram pessoas maravilhosas. Então, assim, porque eu não tinha uma vida, né? Assim, que a gente não... então, eu acredito que eu continuaria essa mesma rotina, né, da gente, né? Vamos lá, vamos esperar, né, para ver, né? Se vai ser daqui um dia, que seja. Vai ser daqui a 10 dias, que seja. Porque, às vezes, quando eu vou falar com alguém, até mesmo dar um conselho, eu falei assim, ó, esquece que existe vida após a morte. Viva o presente. Isso, para você viver o presente, você tem que realmente buscar o melhor para você. Porque, às vezes, não adianta você falar para a pessoa que existe, se a pessoa não acredita. A pessoa não acredita. E não é de um momento para o outro que a pessoa vai acreditar. Vai acreditar, né? Não é. Não adianta que não é. Não adianta. Então, você tem que falar, olha, viva o seu melhor. Viva o seu melhor. Então, diante disso, eu acredito que eu poderia tirar, vamos dizer, nota 5 no teste. Está na média, mediana, né? Mas nós somos tentados em todos os instantes. Sônia, é complicado você? isso, né? A coisa complicada aí é só um pouquinho, Sônia. Coisa complicada aí que eu estou pensando é o seguinte: você não acredita que existe vida após a morte, mas também não acredita em Deus? Porque se você não tiver crença em nada, complica. Pois é. Vamos lá, Sônia. Eu não consigo nem me imaginar nessa condição, porque com todas as informações que a gente tem hoje, não tem como não pensar que não existe, né? Porque existe. Nós temos todas as informações, né? Para você se colocar numa condição de alguém que não acredita em nada, e não acredita em Deus, não acredita na vida pós-morte, que tudo se resume e se encerra no túmulo, é meio complicado, né? Você, Sônia? Realmente eu também acho bem complicado, né? Porque a gente já tem um certo conhecimento, né? Então, mas eu vejo que nós nascemos, fomos criados com uma moral, né? Através dos nossos pais, evoluímos, crescemos, andamos, respeitamos. Então, se alguém chegar para mim e falar, Sônia, você vai morrer daqui a um ano, eu não vou mudar a minha moral. Eu não vou fazer tudo que der na minha cabeça, nem tudo. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém, porque eu já tenho aquela moral, né? E é muito difícil. Mas realmente eu não, conforme a Joana falou, eu não sairia do meu ritmo de vida, de moral, de respeitar o próximo, né? De acreditar num Criador universal, que tudo isso aqui não é por acaso, né? Então, eu penso assim, dessa maneira. Eu não consigo me ver nessa situação que o livro colocou, não. Faltar com respeito, não acreditar em pai e mãe, no mais velho, isso aí não me vejo. Me vejo mesmo. Por isso que eu perguntei a Lucas, até por causa da idade dele, né? Nessa mocidade que ele está. Porque eu acho que a pessoa... O que eu fico pensando, né? Não que eu faria, mas eu acho que a pessoa
tendo essa condição de não acreditar em nada, não tem vida após morte, que acaba ali, eu acho que ela ia torrar tudo que tinha, passeando, fazendo coisa que não devia, tomando todas, né? Porque, afinal de contas, para que fazer alguma coisa, dali um ano estava morto. Égida, e não ia para lugar nenhum, não ia fazer nada. Olha só, quando eu tinha 26 anos, 26 por aí assim, eu tive uma crise existencial, porque a gente era muito católico, católico mesmo, uma família muito católica. E a família católica, apesar de falar em Deus, mas ela não fala da vida após a morte, não fala nada disso. Então, com essa idade, eu entrei numa crise muito grande, porque eu vi assim, eu vou morrer e esse mundo vai continuar e eu acabei, não vai mais existir nada. Então, quase que eu fiquei louca com isso, tá? Eu não mudei as minhas atitudes em relação às outras pessoas, a minha vida mesmo, mas quase que eu pirei, ó, quase que eu pirei, até eu sair dessa crise, que eu devo ter passado uns 3 ou 4 anos nessa crise. Então, por isso que eu falei ali pro Lucas, brincando, que eu iria para a praia pescar. Mas olha só, é muito complicado, a gente pode ficar louco, inclusive, tá? Se a gente não tiver alguém para nos ajudar em um autocontrole. É por isso que o Queijão falou assim, que é difícil até a gente pensar em toda a certeza que a gente tem hoje, né? Mas a gente tem que procurar tirar tudo isso, o que a gente faria sem essa certeza da vida após a morte que a gente tem, né? Que tudo ia ser acabado. Vamos supor que a gente nasceu em um berço ateu, né? Todo mundo é ateu. Isso. Mas aí fica difícil. Não, eu posso só dizer da minha experiência? Pode, minha filha. Porque isso aconteceu quando eu já tinha um certo conhecimento do espiritismo. Quando você chega no consultório, que você tem o diagnóstico, você tem o tal do câncer, e que ele está espalhado, é alguma coisa assim devastadora. E não adianta, porque você não consegue processar isso através da sua racionalidade. O seu peito dói de uma forma que você só pensa naqueles que estão do teu lado. Então, como eu tinha 2 crianças pequenas, eu fiquei meio desesperada. Eu bati lá na oficina, eu encontrei a Marisete, graças a Deus, e ela que me segurou ali, porque eu chorava sem parar. É uma experiência devastadora. É devastadora. Quando eu fui no médico, ele não me deu prognóstico, porque ele não tinha a menor ideia do que ia acontecer comigo, que eu tinha, juntando todos os pontinhos, eu tinha 8,5 centímetros de tumor. E ele já virou para mim e falou assim, ó, seu tratamento, você vai ter que fazer 8 químios antes para a gente saber como é que vai ficar, para depois você fazer a sua cirurgia. Então, eu tive a chance de poder ter ido para a casa espírita e ter sido tratada lá no domingo à tarde. E eu só tive calma e tranquilidade para enfrentar tudo depois que o Dr. Zoiner chegou e conversou comigo. Né, minha filha? Deu força, deu confiança, deu segurança. Uma benção a gente poder contar com essa ajuda, né? Meu Deus do céu, que benção. E as pessoas da casa ajudando, né, a ela, as crianças, ao marido. Então, assim, é esse amparo, né? Mas esse é o caso, Paulinha, de você
com o amparo que você tinha, porque você já conhecia que existia vida após o túmulo, que a gente não passa por aquilo que a gente não precisa passar, né? Que as provas são necessárias à nossa existência. Então, todo esse conhecimento você tinha, eu tenho certeza, Paulinha, que tudo isso te deu força para superar e fazer tudo que você fez, né? Na verdade, me ajudou nas escolhas depois, porque eu precisava acalmar meu coração. E independente se você acredita ou não, se você tem essa sua racionalidade, quando você recebe um diagnóstico como esse, o chão desaparece mesmo. Com certeza. E você fica se cobrando, falando assim, gente, com tudo que eu aprendi, por que que eu estou me sentindo assim? Então, a cobrança que a gente faz para a gente é muito forte. E até você aceitar que você é imperfeita, que você tá se construindo, está descobrindo até a sua força, é bem complicado. Então, eu ainda tinha esperança. Quem não tem, acho que é o que o Lucas falou, acaba por enlouquecer. É isso aí. E graças a Deus estamos aqui hoje, né? Firme e forte, né, Paulinha? Indo e voltando do hospital. Mas coitado do Gilmar. O Gilmar vira para mim e fala assim, Paula, você não precisa pagar tudo numa encarnação só, não? Vamos aliviar um pouquinho, né? Pois é. A Ellen quer falar. Pode falar, Ellen. Como é que a gente parou aqui, Ellen? Ativou o som, né? Então, você estava comentando essa questão, né, do que vai fazer quando recebe um diagnóstico desse, né, de que vai morrer daqui a um ano. Eu lembrei de um filme que está disponível, né, na Netflix, né, na televisão, costuma passar na sessão da tarde, chamada As Férias da Minha Vida, com aquela atriz Queen Latifah. Ela recebe um diagnóstico assim, né? E era uma pessoa que trabalhava numa loja e recebe o diagnóstico, e na hora que ela recebe o diagnóstico, ela tem essa sensação de desespero, né? Nossa, eu trabalhei a vida inteira, me dediquei a vida inteira, fiz tudo certinho a vida inteira e tudo, guardando dinheiro, fazendo poupança, e agora, de repente, eu tenho um ano de vida, né? Aí, o que eu vou fazer? Aí eu achei interessante a escolha. Não vou fazer um spam do filme, não, porque vale a pena ver. É uma comédia bem divertida. E bota a gente para refletir sobre essas coisas, né? Se fosse a gente no lugar dela, o que faria, né? Mas eu acho que é interessante assistir essa história dela, porque realmente é uma coisa complicada, né? Mas eu tenho a impressão que eu faria o que ela fez lá no filme. Que era a minha alternativa, a minha opção seria essa. Ela desfez de tudo que ela tinha e foi... As Férias da Minha Vida. As Férias da Minha Vida. Eu assisti. Com a Queen Latifah. É uma negra. Eu já assisti, eu acho, umas 4, 5 vezes esse filme. Sim. Eu já assisti várias vezes também, porque eu acho que vale a pena. Vale mesmo, vale mesmo. É uma reflexão muito interessante que ela faz, né? As lutas internas que ela teve. Eu acho que eu ficaria na mesma situação que ela. O sentimento que eu teria seria o mesmo, assim. E eu acho que eu faria a mesma coisa que ela fez. Isso aí. Muito bom. Vamos caminhar, Lucas? Mais um pedacinho? Se alguém ainda quer fazer alguma colocação? Egeu, Sim. dentro dessa perspectiva do nada, não acreditar em nada, né? De que não há vida após morte. Niilismo, né? Como tudo que nós absorvemos, que pensamos, cada ser vai reagir de uma forma diferenciada. Sempre, né? Não haverá
um padrão de reação diante do não acreditar nada. Quando você não acredita que há vida após morte, mas acredita em Deus, há uma diferença, como a Cleonice colocou, né? Nós temos aí os católicos que acreditam em Deus, mas não acreditam na reencarnação, que a gente volta. Eu acho que isso é um complicador, que aí você realmente perde os parâmetros da vida. Se Deus não existe, então tudo é permitido para mim e não tem nada depois da morte mesmo. Mas há corações que, quando entram nessa linha de não acreditar que há vida após morte, entra nessa vivência de que vale tudo, porque não existe nada, então eu tenho que gozar tudo aqui, como a gente já viu no início do capítulo. Mas há corações também que são impulsionados a buscar respostas, porque para ele é algo ilógico. Então vai depender, dentro desse não acreditar nada, existem também escalas de cada ser, né? Talvez nessa vivência, várias vezes não acreditar nada, chega um momento que ele começa a questionar, porque passa a não ser lógico. E é verdade. vai chegar em busca... um momento em que a pessoa vai em busca de alguma coisa, né? Ele vai em busca de respostas. Uhum. É o acreditar em nada, o nada que ele acha que não existe, o impulsiona a acreditar em alguma coisa. Assim como a gente vê que a Paulinha relatou a situação dela aí, a gente vê muitos casos de pessoas que recebem um diagnóstico que mexe com toda a sua estrutura psíquica, né? Alguns vão para a praia e ficam sentados lá, desiste da vida, não se interessa por mais nada, e há outros que vão, então, já que eu não vou estar mais aqui, eu vou tentar fazer algo que realmente é proveitoso. Então, para mim, isso vai fazer isso tem uma ondulação dentro do próprio ser nessa busca. De o que você faz. Muito boa a sua análise, Lola. Vai depender. Vai depender, né? Nem todo mundo vai cair no vazio, né? É verdade. Mas mesmo para os que creem, você vê que tem muita gente que fica revoltado. Sim, sim. Que tem muita gente que parece que eles se desnorteiam por completo. E tem gente que vai com um pensamento mais positivo, vamos lutar, nós não interessamos. O problema aí seria muito mais vamos lutar do que nós vamos conseguir. Porque você não sabe se vai conseguir ou não. Então, mesmo aí dentro do atendimento, lá na salinha no hospital da SEC, tinha gente com as posturas bem... Tinha gente que chegava lá e reclamava o tempo todo. Tinha gente que estava sempre assim, meio pessimista. E tinha gente que estava mais para cima. Eu vi de tudo lá. É a condição de cada um, né, Paulinho? É a condição de cada um. Condição de cada um. É exatamente o que a Holanda falou ali. Muito, muito interessante. Realmente de acordo com o pensamento, a evolução, mesmo isso que você faz falar certinho. Eu até... É o que Jesus falou, né? Cadê a fé? Se não tiver... E a gente não sabe as razões pelas quais as pessoas chegam a esse entendimento, né? Essa falta de crença, né? Não sabe o que aconteceu na sua vida, tanto presente como na vida passada. Às vezes se frequentou alguma seita religiosa que teve decepções, que isso ficou incrustado na própria criatura e ela, uma forma de defesa até, passa a não acreditar mais em nada. A gente não sabe quais são as razões, né? Mas vai chegar um momento em que todos terão esse entendimento e aceitarão a crença como algo natural. Acreditar em Deus e acreditar num ser supremo. Nós estamos
hoje nessa condição de acreditar e saber que Deus é onipotente, onipresente, e essas criaturas, por certo, um dia chegarão a esse entendimento. Eu perdi a forma como eu estava apresentando. Essa aqui mesmo. Mas só que eu agora vou colocar no próprio livro mesmo, porque eu mudei aqui, o Wendel colocou o Zoom, a forma para a gente poder entrar, e eu estou meio ainda me adaptando. Dá para ler ainda mais um pedacinho, Lucas. Uhum. Pode ler? Pode. Beleza. Pois bem, isso que não acontece para um povo que a doutrina do nada realiza isoladamente a cada dia. Se as consequências não são tão desastrosas como poderiam ser, é primeiro porque, na maior parte dos incrédulos, há mais fanfarrice do que verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção, e porque eles são mais temerosos do nada, do que podem parecer. O epíteto de espírito forte alenta-lhes o amor próprio. Em segundo lugar, os verdadeiros incrédulos constituem uma ínfima minoria que sofrem a contragosto a pressão da opinião contrária e são contidos pelas forças sociais, mas que a verdadeira incredulidade se torne um dia a opinião da maioria e a sociedade estará em dissolução. É algo que leva à propagação da doutrina do niilismo. Do nada. Niilismo é nada. Deixa eu ter uma nota aqui. Está na página 16, Egeu, essa nota aí. Eu vou levar ela até lá, porque eu tinha destacado lá no trabalho que eu estou fazendo, eu boto ela sempre separada. A nota é essa aqui, Lucas. 2, tá? Um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca que foi declarada incurável. O veredito da ciência havia sido: pode morrer dentro de 8 dias ou de 6 anos, mas não passará disso. O jovem ficou sabendo e logo abandonou todo o estudo e se entregou aos excessos de toda a espécie. Quando lhe mostravam quanto essa vida era perniciosa para sua situação, ele respondia: que me importa desde que só tenho 2 anos de vida? De que me valeria cansar a mente? Gozo o tempo que me resta e quero me divertir até o fim. Eis a consequência lógica no niilismo. Mas, se esse jovem fosse espírita, poderia responder: a morte só destruirá o meu corpo, que abandonarei como uma roupa usada, mas meu espírito continuará a viver. Eu serei, numa vida futura, o que fizer de mim, mesmo nesta vida. Nada do que tenha adquirido em qualidades morais e intelectuais se perderá, porque isso representa uma conquista para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me houver livrado será um passo no caminho da felicidade. Minha aventura ou minha desgraça futura dependem da utilização de minha existência presente. É, pois, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta, evitando tudo o que pudesse diminuir as minhas forças. Qual dessas duas doutrinas será preferível? Gente, Kardec é demais. E aí? Algo a se falar sobre? Tem ainda mais um pedacinho desse item 2, 3, né?
Pode ler? Pode. Seja quais forem as consequências, se o niilismo... O que é niilismo? Nada. É o nada. Acreditar no nada. A crença do nada. Tá, beleza. Se o niilismo fosse uma doutrina verdadeira, teríamos de aceitá-la e não seriam os sistemas contrários, nem a ideia do mal que ela pudesse produzir, que poderia eliminá-la. Ora, não se pode negar que o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno cada dia, apesar dos esforços da religião em contrário. Isso é positivo. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal maneira que, se ela se imobilizasse, em pouco tempo estaria inevitavelmente superada. O que lhe falta neste século de positivismo, onde se quer compreender para crer, é a sanção das suas doutrinas pelos fatos positivos, e é também a concordância de algumas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem negro, temos forçosamente de optar entre a evidência e a fé cega. Aí tem outra nota aqui também. Vamos lá. A nota número 3. Uhum. Muitos esforços se fazem ainda hoje, particularmente no campo da cibernética. Isso. Cibernética e do estruturalismo para demonstrar que o homem não tem liberdade. O espiritismo é, por excelência, a doutrina da liberdade e da responsabilidade individual. Vale a pena comprar. Mas o conceito de liberdade no espiritismo não é absoluto. A liberdade humana é condicionada pelas condições corporais, hereditariedade, constituição, etc. Pelo meio físico, pelas características raciais, pela cultura e pelas normas sociais e morais, bem como pela constituição psíquica de cada indivíduo e pelo determinismo do seu passado espiritual, do seu karma. Dentro de todas essas limitações, entretanto, subsiste a capacidade de optar, de escolher e de agir segundo a vontade. Essa capacidade permite mesmo à criatura abrandar ou romper alguma das limitações que lhe são impostas, até mesmo no plano kármico, onde a lei do amor lhe serve de instrumento para remover ou atenuar consequências nefastas, consequências nefastas. Assim, o determinismo está na facticidade, no conjunto de condições com que o homem apareceu feito no mundo, e a liberdade ou livre-arbítrio está na impecidade, na individualização ou na essência do ser condicionado pela forma. É bom lembrar que não estamos no absoluto, mas no relativo, e que neste não existe liberdade, onde não houver condições para que ela se exerça. Para melhor compreensão, neste problema, ler O Ser e a Serenidade. Herculano Pires. J. Herculano Pires. Zé Herculano Pires. Isso. Deixa eu ver a mensagem para cá. Aqui, nós paramos aqui, né? 4. No 4 agora, seria o 4 agora, né? No 3 que nós paramos, né? Isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Que a gente acabou, que foi lido agora?
com relação a esse item, o complemento do item, ou já esgotou, ou já esgotamos? Eu achei interessante ele dizer, é uma parte pequenininha que eu vou falar, ele dizer que no niilismo, quer dizer, na descrença da vida, existe mais medo, né? Mais fanfarrice mesmo, do que certeza. Porque de certeza ninguém pode ter, né? Então, na realidade, a pessoa como não conhece, não aceita, que nada, isso não existe, né? Mas, na realidade, é isso que ele falou. Acho interessante. Não é mais isso, e mais medo também, porque certeza ninguém pode ter, a não ser nós espíritas, no sentido de que a gente já teve as comunicações, o céu e o inferno vai estar cheio dessas comunicações, informando, atestando de que o espírito prossegue após a morte do corpo, a sua existência em outro nível, né? Em outra... Então, quer dizer, é isso mesmo, é uma questão de você estar inseguro, não acreditar, mas também não tem como provar que não existe, e fica, como ele falou, fanfarrice, né? A palavra que ele usou. Achei interessante isso. Eu achei já essa parte aqui, ó. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal maneira que, se ela se imobilizasse, em pouco tempo estaria inevitavelmente superada. O que lhe falta neste século de positivismo, onde se quer compreender para crer, é a sanção de suas doutrinas pelos fatos positivos. E foi uma época em que esse livro foi editado, né? Foi da ciência já está pululando para esclarecer várias leis naturais, né? E quando a ciência vem e fala que o que você acredita realmente tem sentido, tem uma base sólida, aí é muito mais do que um dogma, né? É alguma coisa que dá para você acreditar e saber o que eu sei é verdade. Alguma coisa assim, ou pelo menos para você ter uma noção melhor do que de onde venho, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui. Aí tem outro pedaço aqui, né? Em segundo lugar, né, os verdadeiros incrédulos constituem uma ínfima minoria que sofrem a contragosto a pressão da opinião contrária e são contidos pelas forças sociais. Hoje, no mundo, a gente não sabe, né? Mas, veja bem, quase não conhecemos ninguém, ou se conhece, conhecemos poucas pessoas que pensam da inexistência de uma vida após morte, né? Que os meios, os meios de comunicação hoje têm divulgado de várias formas, né? Que era através das novelas, que todo mundo gosta da novela, né? Eu particularmente não gosto não, mas quem gosta, tudo bem. Os filmes têm trazido muito isso, né? Noticiários têm trazido, né? E as experiências quase morte também têm sido responsáveis para demover essas ideias de muitos incrédulos, até desses próprios, as pessoas que às vezes não acreditavam em coisa alguma, até da sobreexistência do espírito, né? Nessas experiências quase morte, hoje elas passam a acreditar piamente que existe algo além do corpo físico. Essa pergunta 798 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca aqui na nota sobre o período de incredulidade que iria acontecer. Ele diz aqui... Pode falar, Zé. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fenômeno, um fermento de incredulidade que unicamente o templo
o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Então, essa credulidade foi mais por conta desses dogmas que o cristianismo trouxe para todos. Mas ele disse que essa incredulidade da humanidade duraria 2 a 3 gerações. E aí, lá no livro A Gênese, quando se fala, né, no final dos tempos, Kardec fala sobre a geração, uma geração que ele considera como sendo meio século, o período da geração. Ou seja, partindo do momento, se você for considerar, né, da época que Kardec desencarnou, que foi 1869, a terceira geração, ainda estamos aí, 69, 2019, 2019, 1919, nem vai por aí. Nós estamos mais ou menos no finalzinho da terceira geração. Por isso que ainda há muita incredulidade. Eu achei isso muito interessante. Foi um palestrante que eu assisti outro dia que estava falando sobre isso, e eu fui buscar realmente essas informações para ver se tinha base. E realmente achei interessante. Ou seja, ainda estamos na fase de incredulidade, mas que ele disse que depois o próprio espiritismo vai trazer essa certeza da humanidade. Algo mais? Esse livro de Emmanuel, o Justiça Divina, ele traz muitas informações boas, hein? Se alguém quiser compulsar o livro e ver o que foi trazido, é muito interessante. Ele tem muitas orientações boas, as lições bem construídas, né? É um livro de Emmanuel. Paramos por aqui hoje? Talvez sim, né? Está em cima da hora, né? Amanhã é o 4, né? É o 4. Sim, amanhã é o 4. Não vi Fernando falar. Fernando está só ouvindo. Eu só estou no celular agora. O Chapu já está. Mas eu deixei gravando lá em casa. Eu vou pôr esse livro aí depois no grupo, Egeu, que você está falando aí. Justiça Divina que você coloca. Coloco. Muito bem lembrado pela Gisela. Faz parte da lista do Chico, né? Sim. Tem PDF. Aqui, esse livro é Estudos e Dissertações em torno da obra O Céu e o Inferno. Muito interessante. Hein, Egeu? Fala. O livro, todas as lições dele são... Ele menciona o capítulo e o item do livro Justiça, né? Aí eu vou ver se eu consigo colocar em ordem. Por exemplo, tem uma aqui do capítulo 1, item 14. Está na 5, né? Eu vou ver se eu faço uma ordem para a gente acessar quando ele abordar. No capítulo 1 tem o item 14. Aí, quando chegar lá no item 14, a gente vê o que se falou, que Emmanuel escreveu sobre o item. Né? Agora, realmente, eu estava tentando acompanhar aqui, mas a tradução é bem diferente, né, de Herculano Pires, né? Eu estava tentando acompanhar aqui, mas a tradução de Herculano é bem diferente É bem diferente. Inclusive, eu considero assim, ela mais fácil de você entender. É outra linguagem, né? A linguagem dele é bem inclusive mais as notas acessível. que nem tem no outro, né? Ele acrescenta bastante informação. E ele tem muitas informações. Além do que, ele tem um outro livro que eu vou pesquisar qual é o livro que ele tem, que ele fala também sobre o céu e o inferno, do seu Herculano. Eu vou pesquisar aqui, que eu tenho vários livros dele, para ver qual deles que se encaixa aqui. E a gente pode até ver, Yolanda, dentro dessa sua sugestão, sempre no final a gente destacar uma lição do livro Justiça Divina, de acordo com o que você vai
organizar, e a gente faria uma leitura no final para poder fechar. Fechar, né? Tá. Fechar o estudo. Tá bom? Ok. Olha, hoje nossos ouvidos estarão atentos à nossa Giselda. Ela vai hoje cantar para nós, né, Giselda? Então, vamos lá. Aquela música muito bonitinha. Fechasse os microfones, porque... para não... Dois amigos se encontrando, combinaram certo dia, cada qual ter uma casa para ver o que acontecia. O primeiro sobre a areia fez a sua devagar, o segundo no rochedo fez a sua... Não, o primeiro sobre a areia fez a sua sem pensar, o segundo no rochedo fez a sua devagar. Veio o vento, veio a chuva, a primeira foi ao chão, a segunda resistiu, até mesmo a um furacão. É preciso agir com calma, paciência e precisão. Quem quiser salvar a alma e pôr luz no coração. Muito bem. Essa já nos levou lá atrás. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Bastos Pavel. Esqueci o prenome. Demétrios. Demétrios Bastos Pavel. Demétrios. Amanhã, Tia, você prepara uma para nós, tá? Essa aí não é da minha época, não, hein? Não. Não, meu filho, acho que você nem tinha nascido ainda quando ele veio à Casa Espírita, trouxe várias músicas para gente, e ele também já desencarnou. Lucas menos, hein? Isso aí. Vamos encerrar a nossa atividade. Vamos pedir a quem hoje para fazer uma prece para nós. Marcinha já fez, né? Marcinha. Zé, eu vou aproveitar a sua voz, que já está amaciada. Essa foi boa. Verdade. Ela hoje está nos prevalecendo com a sua presença, né? Então, vamos explorar. Obrigada, Sônia. Obrigada. Bom, Vizardinha. Vamos lá, então, gente. Fechando os nossos olhos, quem quiser, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade abençoada de aqui estarmos uma vez mais, Senhor, com os nossos irmãos queridos, nossos amigos, estudando o teu Evangelho, Senhor. Sabendo que também estão conosco amigos espirituais que vêm estudar conosco. Que tu abençoes a nossa Casa Espírita Cristã e as suas atividades que continuam, prosseguem virtualmente, mas sem interrupção. Abençoe, Senhor, o lar de cada um que aqui está, seus familiares, aqueles que não puderam estar aqui hoje, e continue, Senhor, inspirando-nos todos nós, para que nós possamos prosseguir nesse estudo maravilhoso das obras de Kardec e outras que virão. Fique em nossos corações e envolve-nos na paz do teu amor. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Beijo para todos, hein? Deus te abençoe a todos. Gente, beijo no coração para cada um de vocês. Ellen, beijo para você. Tchau, gratidão no coração, meus amigos. Gratidão. Beijo no coração de cada um. Está pedalando, Chacu? Chacu está pedalando ou está correndo? Eu estou caminhando. Chacu, durante a manhã tá mais aí para mim, por favor. Olha a máscara, hein? Olha a máscara. Pois é, eu uso uma toalha aqui, é porque eu tirei para falar com vocês. Tá bom. De manhã o sol está muito forte. É verdade, tá mesmo. Beijo no coração. Deusete, que bom te ver, querida. Beijo, linda. Tchau, beijo.
Tchau, tchau, Ellen. Tudo de bom Tchau, para todo vocês. mundo. Boa noite. Boa noite para todos. Por Ellen, Célia, Deusete, bom te ver, Deusete. Beijo no seu Ana Gracinha, coração. Deusete. Usando Deusete aqui, gente. Célia, beijo no seu coração, Jerusa. Célia. Ei, Célia. Um beijo. Beijo pra Saudade, você, hein? meu amor. Saudade. Deusete, Jerusa está mandando um beijo. Beijo para ela também. Tchau. Com todos. Tchau, Deus.